Em 11 horas e 46 minutos, 11h46, gente. Esse intervalo nosso é impagável, né? Jorginho do Mexidinho tem que fazer uma estátua para esse cidadão. Ô figura ilustre, viu? 11h47. Eles falam bobagem 24 horas por dia. Não pode publicar tudo que ele fala. Tem 11h47. gravar, Vocês ficaram de comentar agora nesse bloco essa situação do Corinthians. O Corinthians foi absolvido, como eu falei no bloco anterior, para quem não estava ligado, eu falo de novo, para quem estava, vou repetir. O Corinthians foi absolvido pelo STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, na tarde desta segunda-feira, pela suposta escalação irregular do volante Petros na partida contra o Curitiba, válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tribunal, em decisão de primeira instância, entendeu que o clube não foi responsável pelo conflito entre a data do jogador e o seu registro na CBF. A entidade ainda cabe recurso, né? E o clube está sujeito, ou pelo menos estava, né, a perder 4 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e ser penalizado com multa de até R$100 mil. Mas, em primeira instância, o Coringão foi absolvido. Vou passar a bola para vocês dois, à vontade. Comentem, por favor. Me desculpe os corintianos aí, mais uma vez o Corinthians foi favorecido, né, pelo julgamento aí que, na minha opinião, e que eu leio para falar as coisas, realmente o Corinthians pecou em escalar o volante quando jogou contra o Curitiba. Vou dar só um exemplo para vocês aqui, só para vocês de casa entenderem melhor. O processo judicial ocorreu por causa da possível irregularidade da renovação do contrato do volante Petros. O nome do jogador apareceu no boletim informativo, ou seja, é o BID, da CBF no dia 1º de agosto, na sexta-feira, mas o novo vínculo com o Corinthians passou a valer a partir do dia 2 de agosto. Então, no dia seguinte, né, ou seja, no dia 1º, no dia seguinte o Corinthians jogou contra o Curitiba. O Petros entrou em campo para defender o Corinthians contra o Curitiba, na partida que terminou 0-0. De acordo com a denúncia, o volante poderia só ter atuado a partir da segunda-feira, quando o nome dele aparecia lá no BID, como a situação do contrato dele seria regularizada. Então, meu amigo, se essa denúncia aqui, o Corinthians realmente errou e pecou. Aí o Corinthians joga para a CBF joga lá para não sei o quê, aí fica essa marmota do futebol brasileiro. Mais uma vez, como o atual presidente da CBF é o antigo presidente da Federação Paulista de Futebol, quando eu falo que tem alguma coisa a ver... Os advogados do Corinthians apresentaram... Os advogados do Corinthians apresentaram, no decorrer da sessão, né, algumas provas. O presidente José Perdiz falou sobre o fato da Federação Paulista de Futebol ter afastado por 30 dias uma funcionária que trabalha há mais de 30 anos no setor de registros. O tribunal considerou isso como uma prova de que houve um erro da entidade. Diante de todos os argumentos colocados, o Corinthians foi absolvido por unanimidade. Ou seja, o erro é da funcionária com 30 anos de atividade, né? Mas, por mais experiência que tenhamos, estamos sujeitos a falhas, e aí o erro não é do Corinthians, o erro, segundo consta aqui, e foi alegado, né, pelos advogados do Corinthians, é dessa funcionária da Federação Paulista de Futebol. Jorginho. Pois é, se nós formos analisar do ponto de vista sentimental, né, colocando o América Mineiro, que foi prejudicado, né, porque o América errou mesmo, perdeu os pontos, e agora o Corinthians é absolvido, aí a gente fica na dúvida onde está sendo feita a justiça. Mas também temos que entender que na legislação são vários artigos que existem para absolver e vários que existem para punir. No caso do Corinthians, houve uma diferença entre o caso do América. O erro do Corinthians não foi da mesma forma que houve o erro do América. Eu aprendi também que o dirigente de futebol tem que ser profundo conhecedor das leis que regem o desporto. Porque a CBF, ela é uma entidade, ela não é a lei. Então, ela errou, mas ela não é a lei. O dirigente, ele tem que ser conhecedor do futebol. Porém, fica essa dúvida: qual a culpa do Corinthians? Qual a culpa da CBF? Como ficam os juízes que vão julgar um processo dessa natureza? Se o Corinthians colocou o jogador porque viu lá na entidade que o jogador estava pronto para ser colocado em campo. A entidade errou. O Corinthians tem que basear em quanto? Em quê? Naquilo que a entidade manda para ele, que ela é a que rege o desporto. Mas o Corinthians talvez não recorreu ao CBDF,
para ver e chamar talvez a atenção da própria entidade. CBDF, para quem não sabe, Código Brasileiro Disciplinar de Futebol. Então é uma confusão total, e o América Mineiro, né, que errou também feio, pagou. O Corinthians, que errou também um pouco menos feio, foi absolvido. Mas temos que dizer que o Corinthians foi julgado num artigo totalmente diferente do artigo do América Mineiro. Sim. Essa que é o X da questão. Vamos passar para outro assunto, só para resumir, o América foi julgado porque o jogador teria atuado para outro clube na mesma competição. No caso do Corinthians, foi julgado porque o nome do atleta não apareceu no BID. Que é o Boletim de Informativo Diário da CBF. Exatamente. Então, se não apareceu, meu amigo, ele não pode entrar em campo, independente se a CBF errou ou não. Ou se é funcionário que errou, né? Pelo amor de Deus. Bom, é o seguinte, vamos falar agora do Cruzeiro. O Cruzeiro está aí com a pretensão de contratar o lateral esquerdo Carlinhos, do Fluminense, né? E segundo tem sido informado pela imprensa, o agente do Carlinhos, inclusive, já está divulgando, né? E, inclusive com informação também, está sendo conivente aí através das ações aí, vamos dizer assim, da diretoria do Fluminense, e já há possibilidade da negociação com ele, que você está vendo na tela aí, ó, com outros clubes. E há um interesse direto do Cruzeiro na contratação do Carlinhos, como eu já disse, atualmente está no Fluminense, para ser um dos possíveis destinos do atleta em 2015, né? Então há esse interesse do Cruzeiro e há um início de negociação nesse sentido. Seria um bom reforço, André? E lateral esquerdo? Isso. Que beleza, rapaz. Oh, que beleza. Vem, Carlinhos, vem depressa. Contrata mesmo o Cruzeiro. Pra quê? Pro lugar chega, ele vai mesmo? Do Egídio. Oh, que beleza. Vem, Carlinhos, vem correndo. Que perseguição. Perseguição não, mas pelo amor de Deus. Esse Carlinhos deve cruzar 10 bolas, acertar 8, deve dar 10 passos, acertar 8, tá bom demais. Não, mas se ele acertar um, já acertou mais que o Egídio? Hein? Você falou que em 10 ele acerta 8, o Carlinhos. Se ele acertar um, cruzamento, passe que seja, ele vai acertar mais que o Egídio? Não, o Egídio é a média dele de 4, em 10 é de 4. É. Vem, Carlinhos, vem depressa, meu filho. Muito artista emprestado, inclusive. Traz pra nós, pelo amor de Deus. Não o empresário do Carlinhos, sabe quem é, gente? É aquele ex-jogador de futebol, Luizão, atacante Luizão. Jogou no Corinthians, jogou no Palmeiras, passou pelo Flamengo. Então tá havendo essa negociação em curso aí. Inclusive, Léo. Mas há outros clubes interessados, né? Tem. Então, na verdade, não há só interesse do Cruzeiro, não. Aqui, inclusive, tem um atacante da Chapecoense também, que o Cruzeiro está interessado aí, está praticamente bem perto do acerto aí de salarial aí, tá vindo o Cruzeiro também. Jorginho, rapidinho, seria uma boa para o Cruzeiro a presença, a contratação desse atleta? Nós estamos carentes de lateral esquerdo no Brasil, né? E dos que tem aí, um dos melhores é o Carlinhos, sim, é um excelente jogador. Eu acredito que se o Cruzeiro contratar, vai estar muito bem servido. Nós vamos dar um agito para você de lambuja, não tem problema. Muito bem, agora outra informação que está repercutindo da imprensa é essa aqui, ó. O salário dos técnicos dos grandes clubes do futebol brasileiro, segundo a Pluriconsultoria, né? Os dados não são oficiais e são baseados em informações divulgadas pela imprensa, mas o Marcelo Oliveira, que é técnico do Cruzeiro atualmente, é um dos treinadores mais bem pagos atualmente do futebol brasileiro. Vou pedir a nossa produção para colocar na tela aí a relação dos treinadores com os seus respectivos salários, né? A gente tem aí, por exemplo, Abel Braga, R$500 mil por mês, R$500 mil pago para o Abel, que atualmente é técnico do Internacional, né, mensalmente, para, de uma certa forma, frustrar, né, os torcedores colorados. Né? Tem lá o Mano Menezes, aí, que você muito admira, André, R$500 mil, R$500 mil para o Mano Menezes, para ele protagonizar cenas como essas que aconteceram recentemente aí pelo Corinthians. R$500 mil também o salário do Muricy Ramalho. No São Paulo é muito dinheiro para pouco treinador, e não em relação ao Muricy, mas em relação a todos. Né? São 11h56, você está tendo essas informações que foram divulgadas pela Pluriconsultoria. Esse aí, pelo menos, dá resultado. Né? O nosso grande Marcelo Oliveira, excepcional técnico, atual campeão brasileiro, caminhando para mais um título nacional, R$450 mil. O Pô fechou, que agora é humilde, né? Está com blazer ali, mas só usa a camisa mais simples, né? Essas que a gente usa, né? Não é camisa para ostentar, como diria meu amigo Jorginho, é R$350 mil. E o Filipão,
No Grêmio ganha 350, né? No Brasil não sei quanto que ganhar para tomar de 7 da Alemanha. Bom, 350 mil também para o Levi Coupe no Atlético Mineiro, já uma certa redução nos valores, né, em relação aos técnicos mais bem pagos, né? Os que estão na casa de 500 mil, 350 mil para o Ederson Moreira, né? Treinador do Santos. 250, perdão. 250 mil para o Ederson Moreira, que atualmente é técnico do Santos. Lá no interior de São Paulo, enfim, o Santos de São Paulo, né, na região de São Paulo, na região praieira. Aí a gente tem 200 mil do Cristóvão Borges e 200 também do Dorival Júnior, né? Muito dinheiro para o treinador, né, Jorginho? Você está rindo desses valores, né? Eu fui do Praieira, né? É Praiana. Praiana, é. Nossa Senhora. Desculpe-nos pela falha, é onde o Botafogo 150 mil reais. Para a segunda divisão tá bom esse valor. Wagner Mariana. Luciano, né? Ô Mariana, aonde está o Olha o Joel Santana lá. Segunda divisão é 150, Mariana. Joel Santana também, né, para falar inglês e tudo. 150 mil Joel reais. Santana falando inglês está ganhando só 150, hein? Rapaz, com o Mano Menezes, aquela Meio milhão de reais, hein? aquela competência toda de treinador ganhar 500 mil reais. Ô, Chua, pega 250 pra você e 250 pra mim. Vou lá treinar o Corinthians, meu filho. Não vou ficar rindo à toa. Ô Jorginho, só para corrigir o meu ato falha aqui, a cidade é praiana. É praiana. Mas as pessoas são praieiras. Praieira. Eles frequentam as praias. Isso, Muito mesmo. bem? Tranquilo, né? 11h58. 11 horas e 58 minutos. Ô André, 350 mil no Grêmio estão sendo pagos ao Filipão, né? Eu creio que na seleção ele recebeu um pouco mais. Mas, enfim, independente disso, para tomar de 7 da Alemanha, né? Se for 350, 400 ou 500, convenhamos, é um valor altíssimo. E os valores são altos aí para todos os treinadores, né? Ninguém tem essa capacidade tão grande para ganhar tanto. De modo geral, né? O Filipão, o Mano Menezes, eles estão ganhando muito pouco, né, Jorginho? Eu acho que 500 mil reais pro Mano Menezes é muito pouco. O Filipão, 350 mil depois, né? Que tomou lá a Copa do Mundo, né? O nosso futebol maravilhoso, que é o futebol brasileiro, entregou a Copa do Mundo para outro país, que é para a Alemanha. Tá aí, 350 mil reais para ele não é nada não. Eu acho que deveria ser melhor, Jorginho. Dá logo R$1 milhão para ele de salário por mês e resolver o problema. 11 horas e 58 minutos. 11h58, 350 mil reais. É o que meu amigo Jorginho gasta aos finais de semana, né? Nas suas peladas e nos seus consumos etílicos. Bom, uma rápida pausa no nosso programa agora. Breve intervalo, na volta o assunto é o Galo, né? O Leonardo Silva está treinando com bola e tem chance de estar em campo contra o Flamengo em jogo válido pela semifinal da Copa do Brasil. E temos aí as movimentações para a eleição, né? A gente teve eleição geral aí, para presidente, para governador, para senador, enfim. Agora tem eleição no Galo, né, que, segundo os atleticanos, é tão importante quanto a eleição para a presidência da República. Eu acho exagero. Então, não, mas né? tem gente que fala isso. Tão importante, não, mais importante. Muito bem. Vamos para o intervalo, então. Na sequência, a gente fala desses assuntos e de outros assuntos aqui no Semana Esporte. Até já.